Meus irmãos, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver em mais um dia de trabalho e de reflexão do seu Evangelho de amor e de luz. Eu estou aqui fazendo o compartilhamento da minha tela para que nós possamos, então, iniciar o nosso estudo desta noite com mais uma reflexão em torno do Evangelho e dando continuidade ao tema que é o capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo e que trata de ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E para começar a nossa reflexão, eu trouxe aqui uma ideia rápida do que foi tratado nas nossas duas últimas reuniões. A primeira delas, com a apresentação do Américo, não é? Esse é o tema que nós trataremos hoje. A primeira reunião, ela foi apresentada pelo Américo. Vocês me desculpem aí o pequeno problema que aconteceu, mas então falávamos que o Américo havia feito uma leitura das ideias da reencarnação antes da codificação da doutrina espírita. Então, mostrou alguns pensadores, por exemplo, Pitágoras, citando que ele tinha ideia de que já havia vivido anteriormente, citando, inclusive, aonde isso havia acontecido, não é? Ele tinha vivido lá no período da Guerra de Troia, e finalizou as ideias mostrando que a reencarnação faz parte da lei da natureza. Na semana passada, a Andréia entrou nas ideias da reencarnação fortalecendo os laços de família. E ela trouxe para nós esta frasezinha iniciando da família e da reencarnação, uma palavra de Emmanuel, onde ele diz que o lar é o nosso instituto de tratamento onde se opera a nossa restauração. Ideia forte que nos faz repensar a importância da família diante da reencarnação. Mostrou a relação da família, trazendo-nos a explicação e a ideia que hoje muitos de nós já tivemos a oportunidade de assistir, que foi do filme Nosso Lar, mostrando ali André Luiz encontrando com a sua mãe. E finalizou com esta colocação da pergunta 205 de O Livro dos Espíritos, falando que a reencarnação aumenta os deveres da fraternidade, porquanto o vosso vizinho ou o nosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado preso pelos laços consanguíneos. Por não conhecermos esta relação, a importância dos princípios da fraternidade. E hoje, então, entramos naqueles dois tópicos que havíamos colocado para vocês. Mas, quando nós pensamos nesta afirmativa, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, esta última frasezinha, se não nascer de novo, nos faz pensar um pouco. Sempre, em toda e qualquer situação, aí, meus amigos, eu tomei a liberdade de buscar numa apresentação feita pelo Gilson, em 4 de novembro, sobre o Livro dos Espíritos, onde ele traçou uma linha a respeito do processo evolutivo dos espíritos, que é, por demais, esclarecedora para o que iremos tratar nesta noite. E eu vou mostrar, então, alguns slides sem fazer um aprofundamento neles, porque quem tiver interesse poderá acessar o YouTube e assistir esta apresentação na íntegra. Então, vamos lá. O Gilson apresentava e falava lá do capítulo 3º do Evangelho, que estudamos o mês passado, de uma afirmativa de Santo Agostinho, onde ele fala dos mundos aonde as almas recém-nascidas, recém-criadas, se encontram. E vejam o que é que Santo Agostinho fala. Neste parágrafo 16,
onde a alma pode caminhar para Deus senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio. Nestes mundos, a alma tem a possibilidade de caminhar para Deus na posse do seu livre-arbítrio. No entanto, Santo Agostinho faz um comentário, mas, existem as que sucumbem. Então Deus permite-lhes ir a mundos em que, de encarnação em encarnação, quer dizer, retornando à carne por diversas vezes, podem fazer-se novamente dignas da glória a que foram destinadas. Vejam, havendo a queda, existe, portanto, a necessidade de encarnação em encarnação, para que se cumpra, então, os ajustes que foram, de alguma forma, não observados nesta fase em que já tínhamos o livre-arbítrio. O Gilson também comentou, apresentando a pergunta 248 de O Consolador, em que Emmanuel responde sobre a queda do espírito. E o espírito Emmanuel diz o seguinte: conquistada a consciência e os valores racionais, e complementa, os espíritos são investidos de uma responsabilidade. Mas Emmanuel complementa esta colocação nos dizendo: caindo pelo orgulho e pela vaidade, pela ambição e pelo egoísmo, quebrando a harmonia divina e penetrando em experiências penosas. Vejam aquilo que Santo Agostinho comentou, que depois da queda, encarnação em reencarnação, para ajustar-se perante a justiça divina. Então vejam como é importante este capítulo que nós vamos tratar, porque nós estamos tratando de espíritos que caíram, de espíritos que passam a ter a necessidade de se ajustar diante a justiça divina, porque nós já perdemos a oportunidade de uma caminhada rumo à luz, sem termos a necessidade de passar por estes processos dolorosos que estamos passando. Vamos, então, continuar na nossa conversa. Nascer de novo, qual a necessidade? Vamos buscar ainda, para fortalecer o nosso pensamento e o nosso raciocínio nesta ideia, a palavra dos Espíritos, respondendo a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, no capítulo 1 da segunda parte, do Mundo Espírita ou dos Espíritos, aonde, no capítulo que trata dos Espíritos, nós temos ali a pergunta 85, em que os Espíritos respondem para Allan Kardec que o mundo espírita pré-existe e sobrevive a tudo. Pré-existe, quer dizer que ele é anterior ao mundo material e sobrevive a tudo. E Kardec ainda, no seu desejo de uma maior compreensão e esclarecimento, perguntou aos espíritos se o mundo corporal poderia deixar de existir sem alterar a essência do mundo espírita. Vejam a pergunta que Allan Kardec fez. E o que os espíritos responderam? Eles foram taxativos em dizer que de certo que sim. Portanto, o mundo espiritual poderia existir independentemente da existência do mundo material. Mas, meus irmãos, voltando naquele slide que apresentamos lá da apresentação do estudo do Gilson, vejam um tópico que eu chamo a atenção para a nossa reflexão. Existem as que sucumbem. Existem
as almas, os espíritos, que lá naqueles mundos que Santo Agostinho comenta, elas sucumbem, elas caem. E é justamente aí que nós entramos na abordagem da pluralidade das existências, porque é através de encarnação em encarnação que o espírito, dono do seu livre-arbítrio, passa, então, a trabalhar para se reajustar diante da justiça divina. E aí, neste capítulo 4, que trata da pluralidade das existências, no Livro dos Espíritos, os espíritos dizem que isso se dá sofrendo a prova de uma nova existência. A pergunta 166. E dizem também, na 166A, que é uma complementação dela, depurando-se, experimentam, então, uma transformação. E essa depuração, ela se dá pela expiação, porque a expiação favorece que o espírito obtenha o melhoramento progressivo. Agora, é evidente que essa expiação, ela deve ser aceita e o espírito deve se colocar numa posição de desejo de transformação, de aceitação das verdades que lhe são colocadas como necessárias. A necessidade da reencarnação, que nós vemos lá neste capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Cumprir por meio de uma ação material os desígnios de Deus. Vejam, quais são os desígnios de Deus para todos nós? Desígnio é uma intenção, é um desejo. O que Deus deseja para nós? Nós sabemos que Deus é amor, que as suas leis são de amor. Os desígnios de Deus, portanto, para todos nós, é que caminhemos em busca do progresso, que é a nossa meta, o nosso objetivo final. E em função dessa queda, a matéria passa a ser um meio de ação para que nós possamos cumprir esses desígnios de Deus, na relação que fazemos dentro do nosso lar, conforme foi apresentado pela Andréia a semana passada, na sociedade, no nosso círculo de relações, com as atividades profissionais nas quais somos colocados diariamente e que temos que exercer de forma muito digna tudo aquilo que nos propomos. Desenvolver a inteligência. Por que desenvolver a inteligência? Porque Emmanuel nos diz que nós temos duas asas que nos levarão ao progresso: a inteligência e o amor. Portanto, nós precisamos desenvolver a inteligência, a capacidade de raciocínio, tão importante para todos nós. Mas nós precisamos desenvolver também o sentimento, o amor. E para desenvolver, para caminhar tudo isso, nós passamos pela experiência do livre-arbítrio, que já havíamos obtido no momento da nossa criação. E que foi naquele momento que vimos da nossa queda, nós já éramos donos, proprietários desse livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, meus irmãos, ele tem uma característica muito grande. Porque quando nós pensamos nele, nós paramos e raciocinamos. Onde está escrita a lei de Deus? É no Livro dos Espíritos que nós encontramos essa resposta clara. Na consciência. É na consciência de todos nós. E esta lei foi escrita quando nós fomos criados. Portanto, ninguém pode alegar que não a conhece, porque ela está na nossa consciência. E aqui, esta colocação de Santo Agostinho, onde a alma pode caminhar para Deus, senhora de si mesmo, na posse do seu livre-arbítrio. Lá naqueles mundos onde as almas foram criadas. Então, vejam, nós já tínhamos o livre-arbítrio, já tínhamos a consciência de Deus, a lei de Deus que hoje nos orienta, que nós temos que observar, que é aquilo que nós temos em relação a Deus, a si mesmo, ao próximo, e que o Evangelho nos chama a atenção constantemente para a sua observação. Mas
Neste capítulo, nós vemos que aquele que usa com zelo o seu livre-arbítrio, ele transpõe rapidamente a marcha reencarnatória. Aquele que usa mal encontra dificuldades, prolonga a sua marcha, mais óbices ele cria a sua vida, criando também dificuldades maiores para transpor e para ter que, no futuro, num retorno à carne, recuperar e transformar. Mas quando nós falamos nessas escolhas, nós pensamos nas escolhas das provas, porque temos que realizar essas provas, esses testes, essas expiações. E como é que isso acontece? Em O Livro dos Espíritos, no capítulo 6º, que trata da vida espírita, nós temos um capítulo e algumas perguntas que tratam da escolha das provas. A 259, por exemplo, os espíritos respondem a Kardec que é o próprio espírito que escolhe as provas. Vejam, o próprio espírito escolhe as provas. Na 264, os espíritos já dizem que ele escolhe a prova de acordo com a natureza de sua falta. Na 258, ele diz que ele escolhe de acordo com o gênero. Os espíritos não disseram que a prova que é escolhida, aquele teste que ele passará, é exatamente conforme aquilo que ele fez. Não, ele escolhe o gênero da prova, em função da natureza das suas faltas. Agora, nós precisamos pensar que isso, os espíritos estavam tratando das leis gerais. Nós não podemos pensar em particularidades, porque aí existem nuances que nós precisamos parar e analisar com muito cuidado. Por exemplo, a questão das provas compulsórias, que também os espíritos tratam. E na pergunta 262A, nós temos a seguinte resposta dos espíritos: Deus sabe esperar. Todavia, pode impor certa existência a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil. E aí nós temos alguns exemplos, meus irmãos, das questões de reencarnação. E nós não poderíamos procurar isso em outro local, senão em Chico Xavier, através do nosso querido André Luiz. Nesta obra, que quem não leu, eu aconselho que leia. E este capítulo, nesta obra, o último capítulo, ele é coberto de um sentimento que vou dizer para vocês. Ontem eu lia novamente isso, passando esse trabalho de hoje, e eu chorei pelo sentimento que André Luiz traduzia nas palavras, citando Druso e Silas. Eles falam do retorno de Druso e Silas, comentando que ambos retornarão. E Silas, eu não vou contar a história para vocês, para que vocês leiam. É o encontro de Druso e Silas com aquela que foi a sua madrasta, lá no mundo espiritual, a segunda esposa de Druso. E ele diz, então, que o pai dele, Druso, porque no final da obra, André Luiz descobre que Druso e Silas são pai e filho. Toda a obra, André Luiz não tinha a noção. Só neste momento é que ele descobre esta informação e esta relação. Então, ele diz que o pai retornará acompanhado da abnegada esposa. Quando eles se consorciarem na terra, receberão Silas, então, na condição de primogênito, para que os três venham a receber a Ida, que é aquela que foi a madrasta de Silas e a segunda esposa de Druso, sofredora como ela foi encontrada, para ser, então, trabalhada em braços amigos. E ele conclui ainda, Silas, com assistência amorosa de minha mãe, que renunciou à alegria da ascensão imediata. Leiam Ação e Reação e leiam este último capítulo. Me desculpem, vamos lá. Conversa de André Luiz
com a mãe dele. Aqui nós vamos ver uma explicação de reencarnações compulsórias. A mãe de André Luiz falando do seu retorno e da necessidade de reencontrar e receber o seu pai como esposo novamente, e as mulheres que estiveram a eles relacionadas quando da sua última encarnação, ela diz para ele das reencarnações compulsórias. Há reencarnações que funcionam como drásticos, ainda que o doente não se sinta corajoso. Vejam, ainda que o doente não queira. E nesta obra, Libertação, nós temos um momento em que Gubbio e André Luiz chegam naquele ambiente de muita dor, de muito sofrimento. Quem leu a obra poderá se lembrar. E encontram aqueles ovoides envolvendo aquela mulher sofredora. E Gubbio, então, explicando a André Luiz que o Joaquim, que era o companheiro dela, já retornou e que ela em breve retornará, ele fala a respeito das reencarnações compulsórias. Existem ainda nos setores da luta humana milhões de renascimentos de almas criminosas que tornam ao mergulho da carne, premidas pela compulsória do plano superior. Vêm sem ter a possibilidade de fazer aquela escolha, porque não compreendem muitas vezes sequer a necessidade do retorno à carne. As reencarnações no mesmo mundo. Neste capítulo 3º, nós vemos que ela tem um fim, que é a reparação dos danos recíprocos que cometemos, inclusive com o próprio planeta, porque nós também temos responsabilidade com o nosso planeta. Estabelecimento das bases espirituais dos laços de família, muito bem tratado pela Andréia a semana passada. E fortalecimento da solidariedade fraterna e da igualdade entre todos os homens, porque todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E Emmanuel, na pergunta 249 do Consolador, ele nos chama a atenção para um detalhe muito importante, meus irmãos. A Terra é um plano de vida e evolução como outro qualquer. E nas esferas mais variadas, a alma pode cair em sua rota evolutiva. Então, nós que estamos na Terra, não observando os cuidados dos princípios da lei de Deus, podemos também cair. Vamos observar e ter os cuidados, meus irmãos, observando as leis de Deus e os princípios que nos convocam ao trabalho, e a observação desses princípios de amor e de fraternidade. Os limites da encarnação, os espíritos, nesse capítulo, comentam que não existem limites determinados. No entanto, meus irmãos, nós temos que voltar às nossas mentes, e recordando um pouquinho o capítulo 3º, nós verificamos que na escala dos mundos, nos mundos ditosos, nós teremos a nossa última encarnação, porque depois deles, aí seremos espíritos puros. E aí, meus irmãos, com relação a isso, nós pouco sabemos, pouco conhecemos. Nesse aspecto da evolução dos envoltórios, é necessário que nós paremos, pensemos e analisemos um pouco as nossas ações. O corpo material, a materialidade do nosso envoltório, dizem os espíritos que evolui à proporção que o nosso espírito se purifica. E no capítulo 3º também do Evangelho, os espíritos entram nesses detalhes, e Kardec nos diz: nos mundos inferiores a forma é humana sem beleza, nos superiores a forma humana ela existe, porém mais embelezada. No entanto, o perispírito, a explicação clara a respeito dele, nós vamos ter aqui nesta obra, que vocês podem acompanhar, e aqueles que quiserem recordar, está lá no nosso site. Foi o estudo que foi feito de Alegria Cristã, com vídeos que foram preparados e estão disponíveis para todos. E no capítulo 2º, que trata do corpo espiritual, nós encontramos a colocação de André Luiz, que ele, o corpo espiritual, não é o reflexo do corpo físico, mas sim é o corpo físico que reflete o corpo espiritual. Aí, meus irmãos, nós vemos a responsabilidade que nós temos
Porque se nós não cuidamos do nosso corpo, nós trazemos danos para o nosso perispírito, que refletirá em existências futuras. E André Luiz conclui: é ele o santuário vivo em que a consciência imortal prossegue. O nosso perispírito é o santuário vivo. E ainda, sobre o perispírito, no capítulo 3, nós vemos que ele torna-se cada vez mais etéreo. A evolução dos próprios mundos, do espírito, a sua transformação moral, torna esse corpo mais etéreo. E no capítulo 2, também, de Evolução em Dois Mundos, nós verificamos sobre o corpo espiritual depois da morte. Vejam, meus irmãos, aí relações importantes para todos nós, na nossa vida, no nosso dia a dia. O nosso gástrico, ele sofre transformações. E elas se dão, por exemplo, em relação à nossa alimentação. Mas existe um outro campo também muito importante. No genésico, quando há sublimação do amor, na comunhão das almas que se reúnem no matrimônio divino. Então ele se transforma, ele se sublima, ele vai se tornando muito mais etéreo. No entanto, o contrário também é realidade em função das nossas ações. E André Luiz comenta: esse corpo que evolve e se aproxima nas experiências de ação e reação no plano terrestre e nas regiões espirituais é suscetível de sofrer alterações múltiplas. Por isso, a importância do nosso cuidado com o nosso corpo, porque se cuidamos do nosso corpo, do nosso pensamento, nós estamos também tratando do nosso perispírito. E encerrando, meus irmãos, eu trouxe aqui 2 frases da prece de Druso, finalizando aquele momento que está lá no capítulo 20 da obra, e que deve ser motivo de reflexões nossas, no nosso dia a dia, na nossa existência atual. Ele diz: e agora, Senhor, que as esferas dos homens me descerrará de novo as portas. Acompanha-me, por acréscimo de misericórdia, com a graça de tua bênção. Não permitas que o reconforto do mundo me faça esquecer-te, e constranja-me ao convívio da humanidade, para que o orgulho não me sufoque. Muito bem, meus irmãos, que a paz do Mestre possa nos envolver e nos amparar a todos.